E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Zuleika Pires, eu sou formada em matemática pela PUC Minas de Betim. Então pessoal, agora estimar a média populacional para amostras pequenas, N menor que 30. Reforçando aí a aula anterior, vamos falar aí sobre nível de confiança, margem de erro e intervalo de confiança para a média populacional. E mais uma vez aí os elementos que vamos utilizar neste estudo. Qualquer coisa dá um pause aí, tá gente? Então gente, na aula anterior nós trabalhamos com estimar o parâmetro da média para amostras grandes. Dessa vez com amostras pequenas. Antes disso vamos só colocar esse esqueminha aqui que isso aqui vai ajudar. Se N é menor que 30, ou seja, a amostra é menor que 30 e conhecemos o desvio padrão amostral, nós vamos usar a tabela T. Se N for menor que 30, mas conhecermos o desvio padrão populacional, nós vamos usar a tabela Z. E se N for maior que 30, nós vamos usar a tabela Z de qualquer forma. Porque se tivermos o sigma, ótimo. Se não tivermos o sigma, usaremos o S da mesma forma, né? Voltando um pouquinho aqui à distribuição normal, nós calculávamos o nosso Z assim, x menos μ dividido pelo desvio padrão. Já o número T, nós vamos encontrar x barra menos μ dividido, vou até aumentar um pouquinho aqui, ó. Isso aqui é tipo uma fração, essa é a parte de cima e essa é a parte de baixo, né? Para não dar confusão. S, desvio padrão amostral, sobre a raiz do tamanho da amostra, né? Mas a gente não vai muito entrar nesse detalhe aqui não, porque eu vou mostrar bem direitinho como é que a gente usa a tabela T. Outra coisa que é interessante também, graus de liberdade, sempre N menos 1. Então, se a amostra for 20, o grau de liberdade que nós vamos usar é o 19. Uma outra observação interessante, quando o grau de liberdade vai se aproximando de 30, a distribuição também vai se aproximando da normal. Por isso que acima de 30, nós usamos a tabela Z, né? Vou mostrar aí esse primeiro exemplo e o segundo vocês façam em casa. É a mesma coisa, o mesmo pensamento. Então, pessoal, vamos relacionar os dados, né? Primeiro, em 16 cafeteiras, medimos a temperatura do café. Então, N é igual a 16, essa é a nossa amostra. A média de temperatura entre essas cafeteiras foi 162 Fahrenheit. Não sei como é que fala isso não, mas vamos fingir que é isso aí. O desvio padrão da amostra, então, é S, é igual a 10 também Fahrenheit, né? Ele quer um nível de confiança de 95%, assumindo que essas temperaturas estão normalmente distribuídas. Então, vamos fazer aí a margem de erro e o intervalo de confiança, né? Já vou colocar aqui o grau de liberdade. Como vimos aí há pouco, o grau de liberdade é N menos 1, então é 15, né? Esse grau de liberdade define qual é a linha que nós vamos usar na tabela T. E aqui a tabela T. Por quê? Porque a amostra é menor que 30 e nós temos o S. Nós não temos o sigma. Então, nessas condições, eu vou colocar aqui tabela T. A margem de erro é essa fórmula aqui. Erro é igual a Tzinho alfa sobre 2 vezes S sobre raiz de N. Essa é a fórmula da margem de erro. Mas nós precisamos encontrar esse númerozinho aqui, ó, esse valor. Quem é esse númerozinho, né? Porque esse aqui nós já temos, tá aqui 10. E raiz de N vai ser raiz de 16. Isso por enquanto, para encontrar a margem de erro. O intervalo de confiança eu vou deixar para depois. Tá, beleza. Agora eu vou dar só uma amostra aqui como que a gente usa a tabela T. Vamos supor que aqui estejam as linhas da tabela. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 15. Eu vou colocar 15 porque é o nosso caso aqui, né? Nós vamos usar a linha 15. E as colunas, tem aqui algumas porcentagens que eu não estou lembrada da ordem, mas vamos pôr 1%, 1,5%, 2,5%, tem várias. Então aqui estão as colunas, que são essas porcentagens, e aqui são as linhas. Já sabemos que nesse nosso exemplo vamos utilizar algum número da linha 15, mas de qual coluna, né? Isso que nós vamos ver agora. Eu vou pegar o 95, vou fazer uma continha aqui com ele. 95 dividido por 2, tem que dividir sempre por 2 e somar com 50. Sempre somar com 50. Então aqui em cima vai ser o nível de confiança que ele deu. Mas aqui embaixo vai ser dividido por 2 e vai ser somado com 50.
vamos encontrar aqui 97,5. Vamos pegar agora 100 menos 97,5, 2,5. Já encontrei a coluna. Então, vai ser nessa coluna aqui. Então, quer dizer que o número que vai estar aqui na linha 15 e na coluna abaixo do 2,5 vai ser o número 2,131. Então, acabei de encontrar esse pedacinho aqui da minha fórmula para poder, então, eu continuar com o nosso exemplo, né? Então, o nosso erro vai ser igual a 2,131 multiplicado por 10 dividido por raiz de 16. Vamos encontrar aqui 5,3, fazendo essa conta. Nós multiplicamos aqui primeiro, né? E já dividimos por 4, né? De uma vez. Joia. Então, a margem de erro é 5,3 Fahrenheit. Isso quer dizer que o nosso intervalo de confiança vai ser 5,3 para menos e 5,3 para mais, né? Então, vamos colocar aqui de uma vez. Intervalo de confiança é igual a x barra mais ou menos erro, que vai ser 162 menos 5,30, 156,70 Fahrenheit, até 162 mais 5,30, 167,30 Fahrenheit. Então, estaria aqui o nosso intervalo de confiança. Interpretando esse intervalo, podemos dizer o seguinte, que temos 95% de confiança que a média real estimada para a população dessas temperaturas vão estar entre 156,70 e 167,30 Fahrenheit, com uma margem de erro de 5,30 para mais ou para menos. Agora, gente, cuidado, vamos reforçar mais um pouquinho. Nós usamos a tabela T porque a amostra menor que 30 reconhecemos o desvio padrão amostral, tá? Se nós estivéssemos conhecendo quem é o desvio padrão da população, nós iríamos usar a tabela Z. Então, pessoal, só um resuminho aí dos procedimentos que temos que fazer, né, para encontrar o intervalo de confiança para a média populacional com a amostra menor que 30 e conhecendo o desvio padrão amostral. Então, usaremos T. Primeira coisa, relacionar os dados, relacionar tudo que o problema informou, relacionar os dados. Segundo passo, encontrar Zzinho, T alfa sobre 2, consultando a tabela T. Terceiro passo, achar o erro, achar a margem de erro. Achar o intervalo de confiança, que seria x barra mais ou menos a margem de erro. Vou colocar aqui a fórmula também, né? T alfa sobre 2, que multiplica S raiz de n. E por último, a interpretação, não é mesmo? A gente tem que fazer entendendo o que a gente está fazendo. Essa interpretação seria isso. Temos tanto por cento de confiança que a média estimada estará dentro daquele intervalo, né? Interpretação. Então, nós falamos um pouco sobre a média com a amostra grande e a amostra pequena. O próximo parâmetro a estudar vai ser a proporção. Então, pessoal, os exemplos foram retirados deste livro aí, tá? Até a próxima. Por hoje é só. Obrigada a todos e até o próximo tópico.